O que o Estúdio Compor entrega e o que a Compor Digital entrega? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Tatiana Hitzel, eu sou consultora de moda e sócia do Estúdio Compor e da Compor Digital. E hoje, no meu vídeo de dicas aqui do nosso canal do YouTube, eu não vou necessariamente falar sobre dicas, mas eu vou falar um pouco sobre o que são os nossos negócios, o que a gente faz, o que a gente entrega e o que a gente oferece aos clientes. Então a pergunta que fica, né? O que o Estúdio Compor faz? Quem é o Estúdio Compor? O que a Compor Digital faz? O que entrega a Compor Digital? Agora que a gente tem dois negócios, duas frentes de trabalho? Antes de falar um pouco sobre isso, eu gostaria de convidar todos para se inscrever no nosso canal, acessar nossas redes sociais, acessar nossos sites, né, o Estúdio Compor e o site da Compor Digital, que é o nosso e-commerce. Tendo dúvidas, entre em contato com a gente, mande e-mail, mande WhatsApp, ligue, né? Hoje telefonar é uma coisa que nem se faz mais, mas podem ligar que a gente atende o telefone, enfim. Então, já entrando um pouco nessa explicação, ao longo da nossa história de estilista, de consultor de moda, tanto o Caio, que é o meu sócio, o Caio Greff e eu, nós evoluímos muito os serviços que a gente sempre ofereceu. Enfim, nós estamos no mercado trabalhando como estilista há quase 30 anos que a gente atua, né? Nós estamos localizados aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, num dos principais polos calçadistas da América Latina. E a gente tem muitos conhecidos, muitas empresas nos conhecem de ouvir falar, de alguém ter comentado dos nossos serviços, ou até mesmo por já ter trabalhado com a gente. Só que tem uma parcela que nunca ouviu falar no Estúdio Compor, não nos conhece, talvez segue nas redes sociais, mas não sabe bem o que fazemos, como atuamos. E hoje a minha proposta é explicar um pouco o que nós fazemos, como nós fazemos, o que nós oferecemos e como a gente pode ajudar mais empresas a ter mais lucro e ter mais resultados com as suas coleções. Bom, eu tenho uma colinha aqui, né, gente, porque tem bastante coisa para falar, mas então, o Estúdio Compor é o nosso primeiro negócio que surgiu em 1998, no século passado, né? O Caio Greff, que é o meu sócio, que começou o negócio. Posteriormente, uns 3 anos depois, na verdade em 2001, eu entrei e me associei a ele e nós começamos então a engatar os trabalhos de design. Quando a gente começou os projetos, quando a gente começou o Estúdio Compor, projetos de design, consultoria de moda, isso era tão embrionário no Brasil ainda, a gente não falava tanto disso, especialmente eu me refiro ao setor calçadista, setor coureiro calçadista. Ainda era muito atrasado, nós ainda éramos demandados por desenvolvimentos para-americanos, as companhias de exportação aqui no Vale dos Sinos, enfim. Então, quem é um pouquinho mais das antigas sabe desse métier do que eu estou falando, né? Quem é do calçado, assim, dos mais antigos. E naquela época se iniciou a necessidade, né, de nós criarmos coleções, marcas surgirem, uma vez que o Brasil se abriu à globalização e marcas internacionais entraram aqui no Brasil aos montes, o nosso dinheiro se valorizou, marcas americanas que produziam aqui foram para a China e as nossas fábricas de calçados ficaram à mercê de não saber o que fazer sem ter pedidos, né? E aí começou-se essa evolução do design no setor calçadista. E nós estávamos começando, nós éramos bem mais jovens e nós estávamos começando. Então o Estúdio Compor iniciou oferecendo projetos de design. Então uma das nossas especialidades, nosso carro-chefe, são projetos de design de calçados. O que são isso? Desenhos de solas, projetos de solas, encaminhamento de matrizes e maquetes, né? Saber sobre matéria-prima, né? Que matéria-prima eu posso desenhar, que tipo de sola, quais são as particularidades no desenho que eu posso ter, né? O desenho técnico, que naquela matéria-prima vai funcionar aquele componente, né? Aquela arte que a gente cria. Conhecimento técnico de matrizes,
conhecimento técnico de formas. Então, toda essa parte de projetar solados, projetar cabedais, criar cabedais, modelagem, enfim. Então, esse foi um dos primeiros trabalhos que a gente oferecia quando a gente iniciou. Consequentemente, saber de informações, saber de tendências de moda para saber o que desenhar é quase que uma coisa colada à outra. E automaticamente nós iniciamos um trabalho de pesquisas de moda, criar conceitos, criar temáticas. Então hoje o Estúdio Compor ele oferece um serviço completo de criação e desenvolvimento de produtos. Dá para se dizer que a gente pode ser o setor de desenvolvimento terceirizado de uma empresa. Os clientes que nos procuram para nos contratar, normalmente nos contratam para o ano todo, né? A gente faz um contrato anual de prestação de serviço, aonde nós iniciamos desde a gestão, né? O cronograma, calendário de lançamentos, montar um mix de produtos, quantos modelos temos que ter, quantas construções temos que ter, qual é o tamanho de uma coleção para se atingir a demanda de X pares dia de venda ou X metros lineares, porque a gente trabalha muito também com desenvolvimento de produtos de matéria-prima, né? Então, toda essa parte da gestão, planejamento, montar um mix, estudar as estatísticas de venda, o que funciona, o que não funciona, o que é o ganha-pão da empresa que tem que ficar, o que tem que evoluir, enfim, toda essa parte de gestão é a primeira etapa da nossa consultoria de moda. Na sequência, montar o briefing, pesquisar, viajar, buscar novidades, fazer triagens de produtos, né? O que está na tendência, o que funciona para essa marca, quando lançar nessa marca, quando não lançar, o que é muito cedo, o que está muito antecipado, vai dar o preço que essa marca precisa para venda, não vai chegar no preço. Enfim, toda essa análise de briefing, que é a segunda etapa, nós participamos e coordenamos com a empresa. E na sequência, efetivamente desenhar, né? Desenhar os produtos, criar logotipia, etiquetas, artes gráficas, encaminhar desenvolvimento de matéria-prima. Então, vou fazer com o couro, quais são as cores que nós vamos fazer esse couro, quais são as cores desse laminado, quais são as estampas dos tecidos, quantas cores de sola, qual vai ser o tamanho do mix, quantos SKUs vai ter. Então, todo esse trabalho de criar, desenhar, encaminhar na modelagem, calçar, ajustar, acompanhar as amostras finais, definir combinações de cores para lotes, tudo isso faz parte do trabalho da consultoria de moda do Estúdio Compor, né? Que é o serviço de estilismo em si. Ainda nós temos toda a parte de apresentação da coleção junto à equipe comercial, junto dos representantes, acompanhar as feiras, né? Ir com os clientes nas feiras, ver os atendimentos, escutar o lojista, né? Ou então, quando é uma empresa de matéria-prima, escutar o cliente que compra essa matéria-prima. Enfim, todo esse trabalho. É um trabalho completo de estilo que nós fazemos aqui. Aí, assim, tem empresas que têm um gerente de estilo, tem um head de estilo, um responsável, e nos contrata para algumas partes, ou nos contrata para ser um apoio, uma visão externa de trabalho e desenvolvimento. Nós temos empresas que querem só uma parte, Tati, eu quero só desenho, eu já sei o meu tamanho de mix, eu já sei o que eu quero, estou precisando, vai lá, 3 linhas de tênis. Quais são as linhas de tênis? Eu estou precisando renovar meus escarpins. Quais são? Eu estou precisando de uma coleção de enfeites unicamente. Então, dentro desse serviço global, tem clientes que querem somente uma parte e tudo certo. A gente se adapta. Nosso trabalho de consultoria de moda, de venda de consultoria e projetos de design é sob medida. O cliente vem com a demanda, nós entendemos o que ele precisa e fizemos um orçamento sob demanda conforme as horas trabalhadas, conforme o tempo, se é um contrato de 6 meses, se é um contrato de 1 ano, enfim. Então, esse é um trabalho que a gente faz completo, né? E é o negócio do Estúdio Compor, é o nosso core business, é aquilo que fez com que a gente nascesse, existisse, crescesse e estivéssemos tanto tempo no mercado. E, obviamente, o que nós entregamos é resultado de venda.
né? O que o Estúdio Compor se propõe a entregar é resultado de venda, é resultado de percepção de marca, é resultado efetivo de uma melhoria, de uma percepção da empresa, né? Porque muitas vezes não é só vender, é o cliente perceber que a marca está evoluindo, que ela está atualizada em relação ao mercado, que ela está com uma equipe que está pensando o produto constantemente, enfim. Então, o que a gente se propõe neste serviço a entregar é resultado de venda, resultado tangível e o resultado intangível, que é uma melhoria da marca, uma melhoria dos produtos, uma assertividade e uma captação de novos clientes, né, de novos consumidores, novos admiradores da marca, através da entrega de produto, porque diferentemente de uma agência de publicidade, nós somos um estúdio de design que entrega algo que vai palpável, né, tangível, né, o consumidor vai comprar aquilo que a gente faz. Então a gente tem que ter, além de conhecimento de moda, de agradar ao olhar, enfim, a gente tem que ter o entendimento de que aquilo ali é um produto que ele vai usar, ele vai calçar, ele vai pisar, tem que ter resistência, tem que ter técnica, tem que ter conhecimento de ergonomia e anatomia do pé, enfim. Então esse é o trabalho do Estúdio Compor. A Compor Digital, ela surgiu na evolução do trabalho, né? Na evolução da história do Estúdio Compor. Quando a gente iniciou o Estúdio Compor, como eu contei lá no início, a gente tinha só desenhava solas, depois desenhava solas e cabedais, depois a gente viu que tinha que modelar também para mostrar que aquela ideia que a gente desenhou ficava bonita quando saía do papel. Depois a gente viu que tinha que explicar para a equipe de vendas o nosso produto, então tinha que fazer a apresentação de convenções, enfim, a gente foi aumentando e ampliando a nossa atuação à medida que as demandas surgiram. E a Compor Digital é o reflexo disso, ela é um atendimento a uma demanda. Qual é a principal demanda? Nós, como estudiosos de moda, o nosso escritório como pesquisador, como desenvolvedor de produto, muitas vezes nós precisávamos de informação, de uma informação pontual. Eu preciso saber, eu tenho fontes de informação em relação às cores que vão ser tendência para determinada temporada. Eu tenho 3 fontes. Eu gostaria de ter mais 2 fontes para ter certeza. Só que aquelas 2 fontes eu não gostaria de assinar aquele site. Basta eu poder comprar aquela informação específica que eu estou precisando. E nessa demanda de anos e anos, nossa, eu queria tanto comprar aquela informação, eu não preciso assinar aquele site, eu não preciso demandar um custo fixo. Muitas vezes eu nem tenho dinheiro para demandar e para pagar esse custo fixo. Só que eu não conseguia, porque os sites somente vendiam assinaturas. Às vezes eu precisava de informações mais conceituais. Quais são, né, mais conceituais? Quais são as tendências de moda? Quais são os macroconceitos? Eu queria uma informação só sobre pesquisa de comportamento de consumo ou somente sobre solas, enfim, algo um pouco mais específico e a gente não encontrava. E também, somado a isso, nós percebemos que muitas empresas, parceiros nossos, amigos, conhecidos ou até desconhecidos, nos ligavam, nos contatavam perguntando informações pontuais. Nossa, será que o tênis vai virar moda mesmo? Estou falando isso de 10 anos atrás, né? Será que tênis vai virar moda mesmo? Será que a sola caixa? Será que o Scarpin volta um dia? Será que as Anabelas voltam? Os materiais estão para mais rústicos ou para mais tecnológicos? Enfim, inclusive empresas que gostariam de investir em máquinas, né? Por exemplo, a história do Nietzsche, né? Que bombou. Será que eu invisto em mais máquinas ou o Nietzsche é uma febre e vai passar, né? Então, esse tipo de informação nós temos, ou nós podemos juntar essa informação. Mas às vezes a empresa não quer nos contratar ou não precisa nos contratar pagando um FII mensal. Mas por que não vender esta informação, né? Se nós temos, por que nós não podemos ajudar uma empresa pontualmente com uma resposta que ela precisa, se nós temos essa resposta ou a gente pode construir essa resposta. Assim surge a Compor Digital, uma empresa que atende a vendas pontuais de pesquisa, que nós tínhamos essa demanda aqui no Estúdio Compor e como a gente não conseguia esse atendimento em nenhuma plataforma de
de moda, né, de assinatura. Nós não tínhamos acesso a essa informação pontual. Eu quero comprar só o que eu preciso, eu quero pagar por aquela informação que eu quero agora, o restante eu não preciso. Somado a outras empresas que procuram informações pontuais, né? Então surgiu a Compor Digital. A Compor Digital é uma ideia que surgiu antes da pandemia, ali por 2018, 2019. Poxa, vamos fazer alguma coisa para as pessoas que querem informações, mas não precisam de um contrato mensal, ou até mesmo a gente aqui no escritório nem sempre consegue atender a todos, né? Então, eu ter a possibilidade de fazer uma venda pontual, eu consigo não deixar as empresas desassistidas, né? Pelo menos no primeiro momento. Então, surgiu antes da pandemia. Como a questão da pandemia e toda a loucura que foi, toda a aceleração da digitalização dos canais e a informação virtual fluindo como louco, como a gente nunca imaginou que pudesse acontecer, até nas nossas próprias pesquisas de comportamento, talvez lá em 2030 nós estaríamos acelerados como estamos hoje em relação ao virtual. Então, a Compor Digital surge antes da pandemia, a gente começa a construir os conceitos e as ideias durante a pandemia e ela entra ao ar efetivamente em janeiro de 23. Então agora nós estamos completando um ano que ela está no ar efetivamente. Nós fizemos pesquisas de mercado para ver a demanda, nós fizemos, nas pesquisas de mercado, nós também consultamos a ideia dos valores, quanto uma empresa está disposta a pagar por uma pesquisa pontual, né? Quanto uma empresa, né, quanto um estilista, um consultor de moda está disposto a pagar por isso, né? Então, após esse trabalho de fazer uma pesquisa de mercado, construir as ideias, montar a plataforma, ver a parte burocrática, pagamentos, enfim, tudo que envolve um e-commerce, a gente efetivamente colocou no ar no dia 4 de janeiro de 2023, que foi quando iniciou o nosso trabalho, né, efetivo, né, foi para o mercado, digamos assim. E o que a gente vende? Basicamente, a gente tem 3 produtos, tá? Pesquisas de tendência sem assinatura, hora de consultoria e pesquisa personalizada. Vou explicar um pouquinho cada uma delas para vocês entenderem um pouco mais o que cada uma significa, né? O que cada uma entrega. As pesquisas de tendência, nós trabalhamos de forma bem antecipada, porque nós atendemos ao setor de matéria-prima, e o setor de matéria-prima precisa saber das tendências antes de qualquer um, para que quando o calçadista queira ter um material, ele já tenha o material feito na tendência. Então, nós temos uma antecipação muito importante e muito interessante para o mercado, porque como nós trabalhamos muito forte a questão do planejamento, cronograma, o passo a passo das atividades, obviamente a nossa pesquisa de tendências tem que estar nesse timing que uma empresa de matéria-prima venha a precisar. Então, nós temos macro conceitos, né, o cores, conceitos e materiais da temporada, onde a gente fala sobre as principais apostas de cores, as principais temáticas, a gente fala um pouco sobre comportamento de consumo e como esse comportamento de consumo, como ele reflete nas matérias-primas, nas tendências, nos desfiles, enfim. Então, esse é o nosso principal produto, cores, conceitos e materiais, e ele norteia todos os segmentos. Quem vai trabalhar coleção infantil, coleção feminina, coleção masculina, calçados, bolsas, acessórios, inclusive confecção, matéria-prima, essa pesquisa é completa. Ali ela traz o norte para você começar o seu trabalho. E qual é o diferencial? É uma pesquisa já feita, já tem uma triagem nessa pesquisa. A gente já organiza por temas, organiza por cores, organiza por famílias de produtos, para que você pegue a pesquisa e você já saiba o que fazer. Não é uma pesquisa, não é como se fosse um site de assinatura que você tem que garimpar aqui, garimpar ali, junta, lê, então, conclui, não. Aqui nós já lemos várias fontes de informação que nós temos, nós já selecionamos várias fontes, nós já olhamos todos os desfiles, nós já agrupamos, já fomos para feiras internacionais, já assistimos às palestras internacionais e a gente agrupa essa informação, interpreta e dispõe ao mercado.
Mas essa interpretação, essa análise é feita aqui pelo Estúdio Compor, por nós mesmos que estamos há mais de 30 anos, ou vai lá, há quase 30 anos no mercado, atuando e dando resultados às nossas empresas. Então hoje nós estamos vendendo a nossa pesquisa que a gente implanta nos nossos clientes e traz resultado comercial para eles. Então a gente disponibiliza essa pesquisa para quem tem já o seu estilista interno ou para quem precisa de uma informação um pouco mais ampla, mas sabe como fazer sua coleção, enfim. Junto a isso, nós temos a pesquisa de calçados femininos para a temporada, nós temos a pesquisa de calçados masculinos, a pesquisa de infantil, nós temos as pesquisas de confirmações de vitrine. Nós vamos para o exterior tirar foto, fazer as viagens de pesquisas que todos fazem ou gostariam de fazer ou sabem que é necessário fazer, e a gente já disponibiliza a pesquisa segmentada por modelagens, principais solados, principais bicos de forma, principais materiais, principais cores. Ali já tem um resumo. Você recebe um PDF com um resumo já feita a triagem para saber: eu tenho que ter um sapato estilo boneca, eu tenho que ter um escarpão, eu tenho que ter um tênis sola caixa, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, direcionado. Obviamente, a nossa pesquisa, ela pode nortear 100% um trabalho, a gente garante que usando essa pesquisa 100% você consegue fazer sua coleção, ou então você pode complementar com outra fonte de informação que você também tenha e confrontar as ideias, né? Confrontar as ideias para tirar o melhor para a sua coleção, né? Então, hoje o nosso carro-chefe é o cores e conceito e a confirmações de vitrine. Mas, obviamente, nós temos clientes que procuram algo mais específico. Nossa, eu sou uma empresa de matéria-prima e eu faço metais, eu gostaria de saber o que é tendência para os metais. Eu gostaria de saber informações sobre tendências para full plastic, algo bem pontual, ou então para tecidos, para calçados, para bolsas especificamente, enfim. Aí nós temos um serviço que a gente vende no nosso e-commerce, que é pesquisa personalizada. A pesquisa personalizada, a gente conversa com o cliente, ele expõe a demanda dele, a gente monta uma pesquisa, a gente faz uma triagem de fotos referente às nossas fontes de informação, em torno de 150 a 200 imagens, já agrupadas por famílias, por estilo, enfim, e o cliente recebe então um pool de imagens para poder fazer sua coleção pontualmente. Então, ele não quer nenhuma pesquisa que está pronta, ele quer algo específico para o seu negócio. Então, nós temos a pesquisa personalizada. E fora isso, a gente tem hora de consultoria. O cliente comprou uma pesquisa personalizada, ou comprou cores e conceito, ou comprou uma pesquisa pronta, né, que já está no nosso e-commerce, mas gostaria de conversar com a gente para entender um pouco sobre a pesquisa, para discutir um pouco sobre a sua coleção, sobre o seu desenvolvimento versus a pesquisa que comprou, ou ele quer somente uma hora de consultoria para trocar uma ideia, para falar um pouco sobre o planejamento, qualquer assunto pertinente ao pesquisa e desenvolvimento, a gente pode conversar. A hora de consultoria é uma hora pontual, é uma hora virtual que a gente faz, é uma reunião virtual com alguém da equipe da empresa ou 3, 4, 5 pessoas da equipe para conversar sobre alguma demanda que ele tenha, ou sobre as pesquisas que ele tenha comprado, ou sobre algum outro assunto que ele tenha necessidade de trocar ideias, não necessitando assinar um contrato com a gente. Então ele pode contratar 1 hora de consultoria, o cliente pode contratar 2 horas, 3 horas, conforme o que ele precisa. Então, basicamente, o Estúdio Compor, voltando, né, é uma empresa que a gente presta serviços de design, que a gente presta consultoria de moda, que a gente se considera um estilista terceirizado da empresa. É a terceirização do setor de desenvolvimento de produtos, que muitas vezes sai mais barato do que ter toda uma equipe montada dentro da sua empresa, né? Até porque dentro dos nossos custos nós temos uma pessoa especialista em moda, uma pessoa especialista em projeto, nós temos uma equipe de apoio que trabalha com a gente,
nós temos todas as nossas viagens internacionais que é por nossa conta, enfim. Então, no custo-benefício, vale a pena, muitas vezes, terceirizar o serviço de estilo. Então, isso é o Estúdio Compor. E a Compor Digital é para quem necessita de informações pontuais para fazer sua coleção, para complementar sua coleção, um consultor de moda que às vezes fecha um contrato pontual com um cliente e precisa de uma informação para aquele momento. Enfim, hora de consultoria para auxiliar as empresas a trocar ideias e muitas vezes até para conversar com outro estilista, trocar ideia, entender. Hoje está tão complicado, né? Fazer as conexões, entender para onde está indo o mercado, né? Então, quanto mais a gente busca informações de outras cabeças, né, outras mentes pensantes, isso contribui com a assertividade das coleções. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Agradeço a todos que nos seguem, que são nossos clientes, que já foram nossos clientes, tanto do Estúdio Compor quanto da Compor Digital. E eu gostaria que vocês acessassem nosso site, acessassem nosso e-commerce, conhecessem um pouco mais, nos ligue, mande o WhatsApp, siga as redes sociais e precisando de mais informações, só nos ligar.